pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Deus. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo.
levantar as nossas mãos e declarar: Senhor, nos rendemos ao teu querer, nos rendemos à tua vontade. Tudo que somos é teu, nada é nosso, Senhor. Eu vejo a nuvem e entro nela. Eu quero ver tua glória como viu Moisés. Relances de luz
assim: eu estou coberto. Estou coberto. Agora você vai levantar a sua voz e você vai declarar que você não tem medo, mas não tenho medo. Declare bem alto: não tenho medo. Agora preste, Senhor, fala: Deus, mostra-me, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, yeah, yeah, yeah. Mostra-me tua glória, Deus, yeah. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua Aleluia, Deus. Oh, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Mostra-nos a tua glória. Eu não tenho medo, não, não. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.
Toda adoração pertence a Ti. Todo louvor pertence a Ti, Deus. Somente a Ti, somente a Ti. O foco vai ser no Senhor, somente, Deus. Somente no Senhor, Deus. Somente no Senhor. Somente em Ti, toda glória, todo louvor, para sempre, para sempre. Todo louvor, todo louvor, todo louvor. Todo louvor pertence ao Rei dos Reis. Te damos toda a você responderia a um chamado? Ou quais as formas de você responder a um chamado? Você responde a um chamado com sim
tendo atenção naquele chamado, ou não querendo prestar atenção no chamado. Mas eu queria perguntar aqui hoje para nós: quantos são chamados por Deus aqui? Quantos têm a convicção de que você é chamado do Senhor? Você foi chamado por Ele. E eu queria compartilhar com a igreja, partindo desse pensamento de que nós somos chamados, alguns chamados de Deus para as nossas vidas. Alguns chamados que foram feitos para as nossas vidas. E provavelmente passou pela cabeça de alguns, quando fala da palavra chamado de Deus, normalmente nós sempre focamos sempre na mente da gente, a princípio para algumas pessoas, vai vir na mente o chamado ministerial. Vem o chamado de que eu tenho algo de Deus, que Deus me chamou para me fazer. Que de todo não é errado. Mas eu queria decorrer com a igreja algumas coisas que eu vi, que eu li, que eu tenho visto, e também questionando em relação ao chamado, o chamado que o Senhor colocou sobre a minha vida e que colocou sobre a vida da igreja. Como é que nós, eu sempre volto a repetir, eu gosto sempre de colocar-me também, e eu tenho que me colocar nesse contexto, como é que eu estou e como é que nós estamos fazendo com o chamado que Deus fez a nós? Como é que nós estamos tratando alguns dos chamados que Deus fez para mim e para você? Qual é a nossa resposta a esses chamados? Qual tem sido a nossa disposição em relação a esse chamado? Nós temos prestado atenção no chamado e nos orientado e corrido em prol desse chamado, de obediência a esse chamado? Ou as circunstâncias têm feito com que eu não escute o chamado de Deus, ou eu não preste atenção, ou eu não cuide com zelo alguns desses chamados? Vários são os chamados para mim e para a sua vida. Você sabe alguns dos chamados que Deus fez para a sua vida e como é que você está tratando esses chamados? Você tem consciência de alguns chamados que Deus fez para você? Você tem algumas convicções? Você sabe alguns chamados? Você tem aí no seu coração? Como é que você então, desses chamados, como é que você está fazendo com eles? Você realmente, sim, Senhor, eu escutei e agora eu vou obedecer. E tem alguns chamados que para mim, eles deveriam ser prioridades, e eu não poderia de forma nenhuma ser relapso em relação a ele. Mas muitas das vezes, por causa das situações que nós vivemos, muitas das vezes nós perdemos o foco desse chamado. E um desses chamados que para mim não tem estado tanto em voga, não tem sido tão falado, e isso tem que ser proclamado tanto em púlpito como fora dele. Ele tem que ser proclamado, ele tem que ser falado tanto em púlpito como fora dele. E não está sendo tão difundido como deveria ser, que é o chamado à salvação. Esse tem que ser, para mim e para a sua vida, o maior de todos os chamados. Esse tem que ser o chamado chave para a sua vida. Nós fomos chamados para a salvação. Eu queria que você abrisse em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Desculpa, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Esse é o maior dos chamados.
Esse é o maior, para mim, é o maior chamado, e é o chamado que nós não podemos, em hipótese alguma, tirar o foco dele, perder a atenção dele, tirar a nossa mente e os nossos olhos de cima dele. E os nossos ouvidos também, é claro. Versículo 4 de 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim: que desejo que todos os homens sejam salvos, cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é um chamado universal, é para todos os homens. E isso, por muitas das vezes, como eu até falei que uma certa frase que eu escutei ontem, que eu vou ter que usar. Eu vou ter que usar essa frase. A gente só fala a frase, não fala da onde veio, mas tudo bem. A pessoa virou e falou para uma outra pessoa dizendo a seguinte coisa: já que eu estou pecando, eu vou pecar bem. Então eu vou pegar com força. Perdeu o foco da salvação. Porque o pecado para essa pessoa se tornou mais prazeroso do que ele estar com Deus, do que ele escutar o chamado de Deus. É lógico que eu estou falando isso desse um caso de um extremo, mas muitas das vezes tem algumas coisas que têm influenciado e que nós temos negligenciado o chamado da nossa salvação, que pode acarretar num problema futuro se nós não vigiarmos ele hoje, se nós não buscarmos discernimento e sabedoria da parte do Espírito Santo de Deus. Que esse é o segundo chamado a qual eu entendo, que é o chamado da santificação. A Bíblia diz que nós somos chamados para ser santos. Nós estamos querendo ir para o céu, nós buscamos a salvação. Aliás, nós fomos salvos pelo poder do Espírito Santo de Deus, a partir do sangue espargido na cruz do Calvário. Então eu já obedeci ao meu primeiro chamado. Eu tenho sequências de outros chamados. Você tem outros chamados que você tem, o chamado ministerial, que nós também vamos falar sobre ele. Mas antes dos chamados ministeriais, nós temos chamados de ter relacionamento com Deus. Relacionamento esse que, através do chamado do Espírito Santo de Deus, que me leva à santificação, que me leva a um relacionamento íntimo com Deus, que vai me fazer com que eu não vou chegar à minha perfeição, porque a perfeição só no céu, mas vai me fazer com que eu busque, através do Espírito Santo do Senhor, buscar a me santificar, porque a palavra santificação no grego significa separar-se, é eu estar longe, é eu estar em comunhão com Deus e me afastar do mundo. Então eu tenho que me separarmos das coisas erradas. Isso é santificação. A minha pergunta: temos negligenciado esse chamado, o chamado à santificação? Ou como nós estamos buscando nos santificarmos? A Bíblia diz que aquele que santifique, se santifique mais, se limpe mais. Igreja, nós temos vivido tempos difíceis, em que nós estamos sendo bombardeados por uma multidão de coisas que fazem com que se nós não vigiarmos, nós perdemos o foco da nossa santificação. Nós somos literalmente bombardeados em todos os momentos. É da hora que você levanta, que você sai da sua casa, da porta para fora, ou para dentro também, né? Porque dependendo daquilo que nós vemos e escutamos nas televisões e nas rádios, fazem com que nós sejamos bombardeados em relação a mim e a sua santificação. Quando eu volto para a minha salvação, e eu vou para Mateus capítulo 11, que fala que aqueles que estão, cansados e sobrecarregados, venham para Jesus, venha para o Senhor. Salvação quem escolhe sou eu e você. O
Senhor já se fez por mim, por você. Agora quem vai escolher se isso vai acontecer ou não, sou eu e você. Isso vai caber a mim e a você. A minha pergunta é: o que nós queremos? Em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, que me chama a santificação. Paulo chamando a atenção aí, nossa, rogai-vos, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas eu queria que o vosso corpo seja apresentado como sacrifício vivo. Santificação, ela é um processo difícil, porque as coisas da carne, ela pulsam com bastante frequência, e se nós não moderarmos, nós vamos ser engolidos. Volto a perguntar: você tem escutado os chamados de Deus para a sua vida? Como é que eu permito, ou como é que eu faço o meu processo de santificação? Permitindo que o Espírito Santo de Deus faça toda a mudança que Ele quer fazer em mim e você, não a que nós queremos. Nós somos muito tendenciosos a fazer o seguinte: aqui você mexe, aqui não. Aqui você pode fazer, aqui não. Deixa eu te falar, com Deus não é assim. É do jeito dele, da forma dele. E eu vou falar uma coisa para você: a forma dele mexer dói. Dói porque ele mexe no seu ego. Ele mexe no nosso eu interior. Mexe nas minhas propriedades. Ou que pelo menos eu acho que é. Mas eu aceitei a salvação. Então eu estou no processo de santificação. Meu segundo chamado. Eu gostei dessa palavra que foi usada por alguém, que falou assim: esse é o nosso terceiro do processo de vários, mas esses podemos dizer que são prioridades, ou pelo menos alguma das prioridades. Esse terceiro, ele é um chamado, como nós estamos falando, eu falei que nós íamos falar de ministério. Você sabia que você tem, biblicamente, você tem um ministério chamado de evangelizador? Você pode não ser evangelista, mas você tem um chamado de evangelizador. E aí? Você tem aceitado e obedecido a esse chamado? O pastor está ficando doido. A Bíblia diz, Marcos, a Bíblia diz em Mateus: ide e fazei discípulos. Ide e pregai as boas novas. Ide e fale do meu nome. Você escutou esse chamado e você tem obedecido com sim? Você tem falado não, ou você está fazendo, ou nós fazemos às vezes de conta que não estamos escutando? Não estou escutando isso. O chamado a evangelizar. Quando eu sou salvo, quando eu busco a santificação e eu me alegro nisso, eu quero proclamar isso para outras pessoas. Eu preciso falar isso a outras pessoas. Outras pessoas precisam escutar isso. O versículo que nós lemos de início foi: a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Nós escutando um debate ontem, e aí hoje, também foi uma ajuda por um outro debate que nós escutamos também hoje também, sobre, uma foi falar sobre família,
E muitas das vezes nós não estamos evangelizando os nossos familiares. Nós não falamos o amor de Deus para os nossos familiares. E aí algumas pessoas elas podem dar a opinião delas. E uma das pessoas que falaram em questão do testemunho. Você pode falar multidões de coisas para os familiares, hein? Aí a pessoa veio e falou assim: muitas das vezes nós queremos falar para o mundo, mas esquecemos de querer falar para os nossos. Muitas das vezes nós temos frases feitas para falar na igreja, mas esquecemos de falar muitas das vezes com os nossos filhos. Nós somos muito. Eu parei para falar assim: meu Deus. Falei: Jesus, me ajuda. Não deixe que eu caia nessa. Eu quero um mundo salvo, sim, eu quero. Mas o mundo começa na minha família. Porque hoje, para a glória do Senhor, eu sou salvo. Mas eu não quero essa salvação somente para mim. Eu quero para os meus. Eu quero para os meus filhos. Eu quero para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero para os meus tios e para as minhas tias, para os meus primos e primas. Nesse processo, nesse chamado ao qual nós somos chamados, como é que estamos eu e você, como evangelizadores? Você pode até não ter um título, porque uma das coisas que tem mais atrapalhado hoje é o tal do título. Eu sou chamado, antes do título, a ser servo. Eu sou chamado, antes do título, a ser obediente. Eu sou chamado, antes do título, a ser, sabe, uma pessoa que tem intimidade. Eu sou chamado, antes do título, a ter amor. Para que eu possa aceitar aos chamados de Deus, eu tenho que, uma das coisas que eu tenho que fazer constantemente, vou voltar, ser chato em relação a isso. Parece que quanto mais chato em relação a isso, daí o negócio está ficando pior, mas glória a Deus por isso. Para que você aplique os chamados de Deus na sua vida, você tem que aplicá-lo através de colocar em prática a palavra de Deus na sua vida. Você tem obrigatoriamente que colocar a palavra de Deus na sua vida, porque senão você não vai ter salvação, senão você não vai ter santificação, senão você não vai querer evangelizar. Isso é porque nós não temos aplicado a palavra em nossas vidas. Algum dos outros chamados. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, são, olha um dos outros chamados que nós temos aí. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados a proclamar a esse mundo. Igreja, a Bíblia diz que nós somos luz desse mundo. A Bíblia diz que nós somos sal dessa terra. Nós somos chamados a proclamar a glória de Deus nesse lugar. Eu sou chamado a servir, Mateus capítulo 20, versículo 28. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Sabe o grande problema que eu falo em relação ao título? É que o título está achando que nós estamos para ser servido. Não, nós somos para servir. Esse que é o sentido. O sentido meu e o seu é de servirmos como o nosso Senhor serviu. Como Paulo serviu. Somos chamados a amar. 1 Coríntios capítulo 13. Assim permaneçam agora as três: fé, esperança e amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Nós somos chamados a amar, igreja. Não é aceitar, é amar, é diferente. Nós somos chamados a ter intimidade.
Salmo 25 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos sempre estão voltados para o Senhor. Ele revela os seus segredos àquele que tem intimidade com Ele. Nós somos chamados a buscar a Deus. Jeremias capítulo 29, 13 diz: vocês procuram e acharão, quando me procurarem ou me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Nós somos chamados a buscar a Deus. É muito mais do que ministério. É muito mais, querido. É muito mais. É muito mais do que vir na quinta e no domingo. É muito mais. Nós somos chamados a buscar a face de Deus. Nós somos chamados a buscar a presença do Altíssimo. Nós somos chamados a testemunho, a dar testemunho. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro deles, mas suporto comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ah, não vou falar de Deus, não, que eu tenho vergonha. Nós somos chamados à fidelidade. Oséias 6,6, pois o desejo de misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e não me honram com fidelidade. O meu medo é de nós estamos, aliás, eu vou trazer para mim, cada um leva para você. Eu tenho medo de estar sendo infiel com Deus. Eu tenho medo de estar sendo infiel com Deus. Porque eu recebi um chamado, Deus. Eu recebi um chamado. E eu vim essa noite aqui para que nós conscientizarmos de o que nós estamos fazendo, ou se nós estamos obedecendo a esse chamado. Chamado à obediência. Essa é uma das coisas piores que está acontecendo nos dias de hoje. Não se respeita mais nada. Não se respeita mais nada. Atos capítulo 9 diz assim, ó: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão, e Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor fez esse chamado a você, ou se Ele fizer agora esse chamado a você, numa visão, através de mim que estou falando agora na igreja, através de qualquer pessoa que vem aqui e ministra, como é que está sendo o meu e o seu chamado? Se Deus virasse assim: cadê você? Você vai, I'm here? Ou você? Sabe qual está sendo o meu medo? Eu faço a minha confissão. É que por causa da minha pessoa, você não quis obedecer ao chamado de Deus. Essa é a minha confissão. Porque se eu, Jorge, receba como você quiser. Estou falando isso aqui debaixo de muito temor e tremor de Deus. Se eu estou sendo motivo de empecilho para você não obedecer ao chamado de Deus, você está no lugar errado. Você está debaixo da liderança errada. Porque eu vim para poder ser bênção na sua vida. Eu fui separado para ser bênção na sua vida.
pastor, você está falando isso porque a igreja está vazia. Cuidado com o que você está pensando. Cuidado. Eu só vim essa noite aqui para pedir para você obedecer ao chamado de Deus. Para que você tenha a sua visão no chamado que o Senhor fez para você. Porque um dia Ele vai pedir conta para mim e para você. Naquilo que cabe a mim, você não precisa se preocupar não. Se preocupa não. Até de endemoniado eu já fui chamado nessa igreja. Se preocupa comigo não. Deixa eu com Deus. Não se preocupa comigo não. É um desabafo? É um desabafo. Se eu estou sendo para você motivo de escândalo, primeiro eu peço perdão, mas não desobedeça ao chamado de Deus por causa do homem. Não pare por causa do homem. Não deixe de fazer as coisas para Deus por causa do homem. Porque o homem não te deu salvação, o homem não está te dando santificação, o homem não te dá nada. Ele não te dá nada. Mas por causa de algumas coisas que acontecem, nós deixamos de obedecer ao chamado de Deus. E eu quero te pedir na autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Ore para que o Senhor mostre para você. Nós que já temos o título também, que ainda é aí é uma responsabilidade que aumenta mais ainda, porque aí o negócio ferve para o nosso lado também, além dos chamados a qual nós fomos chamados nessas coisas que eu falei. Nós ainda temos que dar conta. Nós ainda temos que dar conta. Mas você que é evangelizador, de repente você não é evangelista, não se esqueça que também o Senhor vai cobrar de mim e de você. Se nós estamos fazendo para a glória de Deus. Se nós estamos obedecendo ao chamado. Como é que eu e você temos feito com o chamado de Deus para mim e para a sua vida? A igreja de Deus. Nós passamos por uma série de 5 mensagens nos últimos domingos. E eu quero incentivá-lo a você continuar a ler aquele livro. Eu quero te incentivar você a ler, terminar de ler aquele livro. Depois que você terminar de ler ele, você lê ele de novo. No chamado de Neemias, nada o parou. No chamado de Neemias, o que me leva a ser, sabe, impulsionado, por mais que apareça momentos que dá vontade de parar, e eu continuo, é exatamente porque eu olho para aquele cara, que poderia estar muito bem dentro do templo, dentro do palácio, mas ele foi dar a cara dele para bater. Ele foi lá e deu a cara dele para bater. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. E eu só estou pedindo para Deus, me capacita, Senhor, nesses chamados. Me capacita a ser servo fiel. Me capacita a ser obediente. Me capacita, Senhor, a ser adorador, porque eu sou chamado a ser um adorador. Eu sou chamado a ser discípulo. Eu sou chamado a ir em prol dos menos favorecidos. Eu sou chamado a perdoar. Eu sou chamado a buscar a face de Deus. Não vai ser eu que vou trazer a face de Deus para você, e sim a sua busca a Ele. Isso vai te levar a Ele. Isso vai te levar a grandes coisas na presença dEle. Eu tenho um chamado. Você tem? Senhor, eu peço que o Senhor, com a tua grande misericórdia, possa nos perdoar, possa me perdoar primeiramente, Senhor. Eu sou chamado, Senhor, ao arrependimento. E eu te peço, me perdoa, Senhor. É para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado. Eu fui chamado. E eu te agradeço por causa exatamente porque o Senhor não abre mão de mim. O que eu te peço, me ajuda, Senhor, nesse chamado.
Me capacita, Senhor, a ser obediente ao Espírito Santo. Senhor, me dá, Senhor, ousadia e autoridade, Senhor, para que o Senhor possa fazer da minha vida, Senhor, um instrumento, Senhor, nas tuas mãos. E aqui está a tua igreja, Senhor. Povo amado, povo escolhido, sacerdócio santo, Senhor. Foram um povo chamado pelo Senhor. O Senhor, a tua palavra diz que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. O que eu te peço, Senhor, é que esses chamados, ó Pai, a qual nós fomos, Senhor, nós fomos aí incorporados nisso, Senhor. Nós fomos colocados nisso, Senhor, por causa desse grande teu amor. Nós somos chamados, Senhor, por causa do teu sangue. E o que eu te peço no nome de Jesus, Senhor, me dá essa consciência, me faça ser consciente, Senhor, da minha responsabilidade, Senhor. Senhor, eu te peço no nome do Senhor, que eu possa escutar claramente, Senhor, o seu chamado. Eu possa escutar claramente a tua vontade. Eu possa escutar claramente, ó Santo Deus, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida e para a vida daqui dos meus irmãos. Eu quero, Senhor, eu quero me regozijar, Senhor, na tua presença, Senhor, por cada chamado que o Senhor tem aos teus filhos e da obediência deles em relação a isso. Seja, Senhor, na salvação, seja na santificação, seja, Senhor, como está cantando esse hino, eu tenho um chamado. E, Senhor, eu sou chamado a proclamar, a anunciar o Evangelho, Senhor. Eu sou chamado desde o ventre da minha mãe, Senhor. Eu te glorifico por isso, eu te agradeço por isso, eu te exalto por isso. E te peço no nome do Senhor Jesus. Me ensina, Senhor, a escutar o seu chamado. O Senhor chamou homens, Senhor, que estão na Bíblia, Senhor, desde, Senhor, de Gênesis, ó Pai, até Apocalipse. Homens que o Senhor chamou e homens que obedeceram ao seu chamado. Porque eles entenderam, Senhor, que fazer a tua vontade era a melhor coisa a se fazer. Eu te peço, Senhor, me ensina, Senhor, no meu chamado, a proclamar o Evangelho aos meus familiares. Me ensina, Senhor, a dar um bom testemunho. Me ensina, Senhor, a servir. Me ensina a amar. Me ensina, Senhor, a entender o que é ser sacerdócio santo. Me ensina a santificação. Me ensina, Senhor, a todos esses chamados. E a ti honra e a ti glória nesse lugar, no nome de Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Nós vamos estar ofertando e dizimando agora na casa do Senhor. Eu queria que você faça a sua oferta, tirasse o seu dízimo em agradecimento a Deus. E queria que você saísse do seu lugar. Venha ofertar, venha dizimar. Venha agradecer a Deus através daquilo que Ele tem proporcionado a você, daquilo que Ele tem dado a você. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento esse que faz parte